Bem-vindos a mais um vídeo. Aliás, vou inverter a coisa. Considerem ajudar o canal, tornar-se membro, seguir-me nas redes sociais e continuemos. Acho que sempre fiz no final do vídeo, né? Creio que no começo é melhor. Então, hoje farei algo que não fazia há muito tempo. Aliás, não tão muito tempo assim, né? Diga-se de passagem. Mas é um vídeo longo, com leitura comentada. A leitura comentada será do capítulo 9 do livro Modernos Degenerados, A Modernidade enquanto Racionalização da Perversão, do autor americano E. Michael Jones. Eu tenho minhas reservas com o E. Michael Jones, tá? Na minha opinião, ele é uma espécie de oposição controlada. No entanto, ele tem trabalhos interessantes e diz o apóstolo, né? Examinai tudo e retém o que é bom. E se eu fiz isso com agora, né? É o George Orwell. Se eu faço isso com o Olavo, se eu faço isso com o Orlando Fedeli, se eu faço isso com um monte de gente, né? Por quê? Não, com ele também. Aliás, o George Orwell é até mais significativo, né? Visto que ele era um socialista daqueles. Mas, vamos lá. O capítulo é intitulado O Legado Duradouro de Lutero. Veja que imagem bonita que eu gerei aí. Pois é, né? Obrigado, ChatGPT. Então, que gerou essa imagem. Vamos lá. O Evangelho Maltrapilho é um livro inspirador. E Michael Jones está referindo ao Brennan Manning, né? É possível dizê-lo olhando a parte de trás da sobrecapa. Logo acima do número ISBN e abaixo da imagem do autor, para conveniência daqueles que desejam descobrir em qual prateleira guardá-lo, há uma útil designação de crescimento pessoal inspirador. O sentido do termo inspirador tem variado com o passar das eras. Hoje houve um tempo em que inspirador seria dizer a uma audiência que aspirasse à piedade, que, abre aspas, o Deus que o assegura sobre os abismos do inferno, assim como alguém segura uma aranha ou um inseto desprezível sobre o fogo, o abomina e está terrivelmente irado. Fecha aspas. Essa era a ideia de Jonathan Edwards de como inspirar uma audiência americana do século XVIII, expressa no sermão, abre aspas, pecadores nas mãos de um Deus irado. Fecha aspas. Mas hoje em dia, as pessoas que aspiram a inspirar não usam esse tipo de linguagem. A inspiração significa esclarecer as pessoas, não que foram muito lenientes consigo mesmas, mas como foram excessivamente duras. Subitamente, em meio à luta da vida, o apito soa e nos é dito que todos são vencedores. E não podemos todos ir aos vestiários para a celebração pós-jogo. Estou a parafrasear uma passagem do Evangelho Maltrapilho. A solução do desafio da vida é nos dizer que não há desafios, que Deus já cuidou de tudo, que não devemos nos preocupar com nada. Em certo sentido, é claro, isso é profundamente verdadeiro. Não temos de nos preocupar realmente com as adversidades da vida, que nos separam do amor de Deus. Nada pode fazer isso, nem mesmo o príncipe deste mundo e todas as suas potestades e principados. Também não devemos nos preocupar com as coisas deste mundo, dinheiro, vestuário, comida, pois ele provém todas essas coisas. Isso está de acordo com o Sermão da Montanha, né? A partir do capítulo 5 de São Mateus. Recomendo que leiam, tá? Todo o Sermão da Montanha. Atentamente. Isso serve para muitos ditos tradicionalistas que amam, né, viver na maledicência.
É-nos dito que devemos buscar o reino de Deus acima de tudo, e que Deus cuidará do resto. Mas, nessa mesma admoestação, há uma indicação de que deveríamos nos preocupar com ao menos uma coisa, isto é, a busca do reino de Deus. São Paulo nos diz que obramos por nossa salvação em tremor e terror. A tentativa de Brennan Manning de nos inspirar é baseada numa confusão profunda entre esses dois tipos de preocupação. Abre aspas. Você vive cada dia? Pergunta ele no fim de seu livro. Na certeza abençoada de que foi salvo unicamente pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo? Depois de cair com a cara no chão, ainda está firmemente convencido de que a estrutura fundamental da realidade não são as obras, mas a graça? É temperamental e melancólico, porque, ainda que busque a perfeição que vem dos seus próprios esforços e não da fé em Cristo, fica horrorizado e chocado quando confessa, sabe realmente que não tem de mudar, crescer ou ser bom em ser amado? Após ler essa passagem, nos perguntamos por que o autor não terminou com a mesma nota do começo. Deus, é claro, ama tudo e a todos, até mesmo os condenados. Porém, o fato significante para os condenados não é que Deus os ama, não poderiam ligar menos para isso, mas o fato de que se separaram desse amor. Estão condenados por toda a eternidade. Esse é um longo tempo, como costumávamos dizer, para pensar sobre algo, especialmente algo desagradável. Então, sim, Deus ama a todos, mas esse amor não os impede de exercer seu livre-arbítrio na rejeição do amor divino. Então, a questão crucial é saber se você não tem de mudar, crescer ou ser bom para ser salvo. No cristianismo, há duas respostas fundamentais a essa questão. O livre-arbítrio, de Santo Agostinho, não é tirado porque você foi auxiliado pela graça. Na verdade, você foi auxiliado porque ele não foi tirado. Ao diferenciar a sua própria posição dos pelagianos, Santo Agostinho acrescenta: também ensinamos o livre-arbítrio. Não é por isso que são pelagianos, mas sim porque retiraram dessa liberdade o suporte da graça nas ações boas e meritórias. A Igreja Católica sempre defendeu a liberdade da vontade contra os antigos e modernos que buscavam negá-la. O desejo de negar o livre-arbítrio está, como os pobres, sempre conosco. Contudo, iremos chamar as duas alternativas de católica e protestante, com a ressalva de que o termo protestante está a ser empregado aqui não em seu sentido contemporâneo, mas em seu sentido original. Há hoje milhares de diferentes denominações protestantes, com provavelmente milhares de posições e distinções sobre a graça e o livre-arbítrio. Eu chamaria de seitas, né? Mas continuemos. Todavia, todas derivam, em algum sentido, da rebelião de Martinho Lutero contra a Igreja Católica. E no centro dessa rebelião estava a doutrina luterana da vontade escravizada. Se vocês quiserem aprofundar mais, tem o meu vídeo A Doutrina do Diabo, tá? É onde eu ataco a própria doutrina da justificação de Martinho Lutero. E também o meu vídeo sobre as consequências políticas do nominalismo, que de alguma maneira também é decorrente, tá? Disso. É uma decorrência disso. Mas vamos continuar. Assim, assegurando a posição católica, a vontade é livre para corresponder à graça livremente oferecida por Deus ou rejeitá-la. A posição católica se enraiza nas Escrituras e se baseia nos ensinamentos de Jesus Cristo
como fica claro na parábola dos convidados à boda. O reino dos céus, nos é dito, é semelhante a um homem, rei, que fez as bodas a seu filho, e mandou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Diversamente dos pelagianos, os católicos acreditam que a salvação é resultado da graça. Diversamente dos luteranos, os católicos acreditam que a vontade é livre para aceitar ou rejeitar a graça oferecida por Deus. A posição do Lutero é simples. Tudo que Deus fez, escreve ele em De Servo Arbitrio, seu clássico ataque à ideia do livre-arbítrio. Lutero diz, Tudo que Deus fez é por ele movido, impelido e empurrado para a frente. Movete adit rapti, com a força de sua potência, e não pode ser alterada ou evitada por ninguém. Tudo deve obedecer e se conformar ao poder que lhe foi otorgado por Deus. Fecha aspas. Então, meus amigos, vejam que em parte o Lutero está correto, tá? Em parte o Lutero está correto, porque a nossa salvação, tá? Em última instância, depende exclusivamente de Deus. Razão porque a salvação é um prêmio que a nossa natureza, sem auxílio da graça, não pode alcançar. Tá? Então, em certo ponto, Lutero está correto. Agora, onde ele está errado? A gente vai ver. Martim Lutero, outrora um padre agostiniano, está resolutamente em guerra com a ideia de livre-arbítrio. Sua rejeição do livre-arbítrio está no cerne de seu sistema. Quando foi questionado posteriormente em sua vida sobre o que escrevera, disse que somente 2 de suas obras não eram insignificantes: o seu catecismo e o De Servo Arbitrio. Segundo a última obra, ou Deus ou Satã governa a humanidade. O caso é então simples, escreve ele. Se Deus está em nosso interior, o diabo não está. E só podemos desejar o que é bom. Mas se Deus está ausente, o demônio está presente. Então só podemos desejar o mal. Fecha aspas. É uma afirmação grosseira, de Martim Lutero. Pior que eu conheço ditos católicos que dizem a mesma coisa, Bem, quem tem ouvidos que ouça. Numa alegoria em De Servo Arbitrio, que se tornou famosa, Lutero escreve, abre aspas, a vontade humana está como uma sela de cavalo entre as duas. Caso Deus monte na sela, o homem alcançará segundo a vontade divina. Porém, se o demônio é o cavaleiro, então o homem avança segundo a vontade diabólica. Ele não tem o poder de correr a um dos 2 cavaleiros, e se lhe oferecer, porém, os cavaleiros lutam para obter a posse do animal. Fecha aspas. Então, ou seja, o Martinho Lutero, ele acha que o homem não pode deixar de servir a Deus, mesmo que ele queira. É a impressão que dá. Assim, a posição luterana é bem simples. Ela degrada o homem ao nível de uma besta, contradiz as escrituras, o que deveria ser considerado um grande erro para um pensador que defendia a sola escritura como um dos seus primeiros princípios. Choca-se com a experiência humana, que se depara todos os dias com escolhas, não só do tipo mundano, mas aquelas que envolvem o bem e o mal e que terão efeitos profundos e duradouros em nossas vidas, aqui e no mundo vindouro. O luteranismo, na medida em que é fiel à visão de seu fundador, é baseada não apenas numa contradição radical das escrituras e da sabedoria humana, mas também em uma radical autocontradição. Condena o pecado
e afirma ao mesmo tempo, no entanto, que a vontade não é livre para resistir ao pecado ou realizar a virtude. Essa afirmação implica, como um escritor o disse, a morte da ética. Também contradiz toda a vida civilizada. Contudo, apesar de tudo isso, a ideologia luterana atraiu e continua a atrair adeptos. Nisso é um pouco como o ceticismo. A crença de que se poderia ter certeza de que nada é certo. O ceticismo é inerentemente autocontraditório. Contudo, a academia está cheia de céticos. Similarmente, o mundo ainda contém luteranos. Bernard Manning é de fato um deles. Um autor, não falei, mas o Bernard Manning é um autor, tá, que o Michael Jones estava criticando também nos capítulos anteriores. Aqui ele vai tratar sobre a influência do Lutero, sobre o pensamento dele, que ele é um dos autores, tá, responsáveis pela degeneração dos jovens atuais. Como eu coloquei num dos vídeos anteriores, a geração Boomer, tá, é a responsável pela sabotagem das gerações atuais. No entanto, a geração Boomer não seria tão degenerada se não fosse outros autores do passado também. Como vocês verão ao longo... caso leiam esse livro. Eu vou colocar o link do livro, tá? Do livro para quem quiser adquirir. Eu não tenho livraria, tá? Quem dera. Mas, enfim, o livro você pode encontrar no site da Vida Editorial e outras livrarias online e na Amazon. Mas vamos continuar. Brennan é de fato um deles, um dos luteranos, mas isso não muda a natureza radicalmente autocontraditória de suas crenças. Um livro motivacional luterano é algo como um livro sobre a vida da ciência cristã, sobre a cirurgia neurológica. O que é isso que somos estimulados a fazer? Brennan Manning se choca com a contradição no começo do seu livro. Abre aspas, acredito, nos diz ele, que a reforma realmente começou no dia em que Martinho Lutero estava a meditar sobre o sentido das palavras de Paulo em Romanos 1,17. Nos evangelhos é isso que revela a justiça de Deus a nós. Mas como a fé leva à fé, ou como diz a Escritura, os justos encontrarão a vida por meio da fé. Fecha aspas. Como muitos cristãos atuais, Lutero lutou noite adentro com a questão central. Como o Evangelho de Cristo poderia ser chamado de boa nova, se Deus era um juiz justo, que premia o bem e punia o mal? Fecha aspas. Agora, palavras de Michael Jones. Confrontei-me com muitas questões difíceis em minha vida. No entanto, essa não é uma delas. A boa nova é compatível com um Deus que premia o bem e pune o mal. Se nos explica como ser bom e nos dá o poder de seguir essas instruções. Inversamente, se temos a consciência de que nós mesmos, como impotentes diante do mal, então talvez o Evangelho seja ensinado por Cristo não seja realmente uma boa nova. O cerne da questão parece ser nossa compreensão de vida moral e nossa capacidade de viver segundo a palavra de Deus. A incompreensão do autor a respeito da vida moral e sua relação com a salvação é testemunhada em uma outra passagem do Evangelho Maltrapilho. Em Lucas 18, escreve Manning: um jovem rico vem a Jesus e pergunta o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Quer estar sob os holofotes. Não é coincidência que Lucas tenha colocado a passagem de Jesus e das crianças imediatamente antes dos versos do jovem aristocrata. As crianças contrastam com o rico, simplesmente porque não se pode afirmar que já mereçam alguma coisa. O argumento de Jesus é este: não há nada que possamos fazer para herdar o reino.
Fecha aspas. Pois bem, esta é, como dizem, uma interpretação curiosa. É tipicamente luterana. Contudo, choca-se com a passagem do Evangelho que busca interpretar. Segundo Lutero, o que Jesus deveria ter dito era: fazer? O que você deve fazer? Não precisa fazer nada para ser salvo. É tudo sola fide, meu caro. A justificação pela fé. Não faça nada, apenas creia. Fecha aspas. Saber se a fé é uma ação é outra questão. A fé costumava ser chamada de assentimento da vontade. Na verdade, meus amigos, erro do Michael Jones. A fé é um assentimento do intelecto. Tá? É do intelecto. Com relação à vontade, temos a esperança. Tá? Mas a fé é um assentimento do intelecto. É porque Michael Jones, eu acho ele meio modernista mesmo, tá? É bem ratzingeriano também. O que significa que também é uma ação, uma obra, se assim quiserem, mas deixaremos isso passar exatamente como Lutero. Tanto é uma obra que o próprio bom ladrão, ele foi salvo, né? Quando ele manifestou a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo a Escritura, continuando, o que Jesus realmente disse foi: conheceis os mandamentos. Ele então enumera as proibições contra o roubo, adultério, mentira e assassinato. E fica subentendido, é claro, que aqueles que não a seguirem não herdarão a vida eterna. Para os especialmente estúpidos, aqueles que gostam que as explicações sejam desenhadas, há uma passagem narrando essa mesma parábola em Mateus 19, no qual Jesus disse: se tu queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Mateus 19, 17. Muito claro até aqui. Segundo a Escritura, ao menos temos de fazer algo para sermos salvos. E é revelado que o jovem rico da parábola vinha fazendo tudo isso desde sua juventude. Abre aspas, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, fecha aspas. Ele responde na narrativa de Mateus. Porém, ele quer fazer mais. Quer um caminho mais certo para a vida eterna. E Jesus, longe de negar o que antes dissera sobre a necessidade de seguir a lei divina, lhe diz, abre aspas, se queres ser perfeito, vai, vende o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, fecha aspas. O jovem rico, contudo, era muito apegado às suas posses. Não podia abandoná-las, e como resultado, retirou-se triste. Curiosamente, a última parte do relato do encontro entre Jesus e o jovem rico é omitida da narrativa de Menem. É até meio desconfortável, né? Chamar esse cara de Menem, um luterano, né? Ele tem o mesmo sobrenome do cardeal Menem. Mas Henry Edward Menem, né? Mas sigamos. A ênfase, o que é preciso fazer para ganhar a salvação eterna, se choca com a mensagem pregada por Lutero e Menem. Contudo, a omissão da segunda parte da passagem também é interessante por outra razão. A passagem sobre vender tudo, o que se tem, e doar tudo aos pobres, é tradicionalmente conhecida como os conselhos evangélicos, segundo a mais antiga tradição cristã, guardada pela Igreja Católica, e somente a Igreja Católica. Aqueles que buscam a melhor forma de seguir a Jesus deveriam, além de cumprir os mandamentos, adotar livremente a tripla renúncia envolvidas nos votos de pobreza, castidade e obediência, os votos feitos quando se entra na vida religiosa. É fácil ver por que Menem, o luterano,
desejaria omitir passagens sobre respeito aos evangelhos, aos mandamentos. Contudo, por que também omite os conselhos evangélicos? Bem, isso talvez se deva ao fato de que a relevância deles em sua vida é a mesma que tinham na vida de Martinho Lutero. Brennan Manning foi ordenado sacerdote franciscano em maio de 1963. Em 1982, o padre Manning se casou sem ter sido laicizado, assim como o padre Lutero fizera em 1525. Mas que coisa mais escandalosa, né? Que coisa medonha, que coisa horrenda. Continuando. A ideologia da justificação pela fé, culminando na vontade escravizada, responde à mesma necessidade psíquica em ambos os homens. Porque ambos racionalizem sua própria culpabilidade numa luta perdida contra a socialidade, a embriaguez e os votos quebrados. Para vocês verem, meus amigos, que o então padre Manning, né, ele é desse contexto dos sacerdotes que abandonam a sua vocação por uma crise de fé, que, aliás, foi muito comum depois da promulgação do Concílio Vaticano II. Eu até fico discernindo, será que é bom tratar sobre esse assunto ou não? Porque eu nunca tratei especificamente da questão da crise na igreja. Bem, depois vocês podem responder nos comentários o que vocês acham, né? Mas teria que ser uma série aprofundando. Mas vamos continuar. O Evangelho Maltrapilho, livro do Manning, está cheio de anedotas que esboçam a própria odisseia espiritual pessoal de Manning. Na verdade, todos os seus livros são assim. Dessa forma, após ter se tornado um padre franciscano, Manning, cujo primeiro nome real é Richard, ele alega ter adotado o nome Brennan de um amigo de trincheira na Guerra da Coreia, depois que esse homem caiu sobre uma granada e morreu. Uma fonte, no entanto, diz que o homem em questão foi apenas ferido. Se tornou professor na Universidade Franciscana de Steubenville. Obteve um doutorado. Se tornou um carismático em 1970. Ou seja, meio RCC, né? 6 de junho, para ser exato, como narrou na fita de um retiro realizado na Virgínia. Acordou com uma ressaca em Lord Lauderdale em 1905 e foi para a reabilitação e retornou a ela. Conheceu uma divorciada num retiro em Morgan City, Louisiana, e se casou com ela em 1982. Ele incorreu, consequentemente, segundo o novo Código de Direito Canônico, excomunhão, né, lato sentense, em suspensão e interdição, no antigo também. Como ele agora diz, a tentativa de casamento o tornou persona não grata aos olhos da igreja, e por isso ele escolheu uma carreira de evangelista vagabundo, a qual segue até hoje, realizando retiros para metodistas, luteranos, presbiterianos, batistas, igrejas não denominacionais. Eu não sei que raios é isso, tá, meus amigos? Porque eu achava que igreja, entre aspas, né, cada seita fosse uma denominação, né? Então existem seitas não denominacionais. Enfim, sigamos. Nos mais diversos lugares. Isso sim, né? Podemos, como diz o meme, obrigado, Lutero. Já que a vida pessoal de Manning é um novelo enroscado, será que há algum fio que podemos puxar para deslindá-la até algum padrão significativo? Como o padre franciscano que conquistara certa fama por sua pregação termina como um evangelista vagabundo a promover a ideologia luterana?
Será que todo aquele álcool afetou seu cérebro? Há algo intelectualmente defeituoso nos franciscanos? Será que a renovação carismática, com sua ênfase na sensibilidade ecumênica, fornece uma ideia conveniente da fé católica e uma racionalização para a quebra de votos solenes? Ou será que, o que é mais improvável, após um estudo imparcial, seu intelecto se convenceu da justiça no pensamento de Lutero? Ou será que todas as opções acima atrapalharam juntas em algum tipo de alquimia espiritual arcana que ainda precisa ser explicada? Há alguma pedra filosofal negativa que transformou o Padre Menem do ouro do sacerdote franciscano no chumbo de um evangelista vagabundo a promover a ideologia luterana? Aqueles que o conhecem parecem se perder quanto a uma explicação da mudança. Ralph Martin, que conhecia Menem da renovação carismática, tentou estabelecer algum elo entre a doutrina e o casamento sem muito sucesso. Palavras do Martin. Nunca ouvi de nenhum dos dois, disse ele, referindo-se a Menem e sua esposa. Esposa, entre aspas, diga-se de passagem, porque é a mulher divorciada. Continuando. Qualquer justificativa teológica para o que estava a fazer. Parecia que era imperativo que se casassem, a menos a princípio não havia o menor conteúdo doutrinal. Fim das palavras do Martin. O que dizer então do movimento carismático como uma via de escape para o protestantismo? Você acredita que a ênfase carismática no ecumenismo contribui para que essas pessoas deixem a igreja? Pergunto. Não sei, responde Martin. É possível que uma experiência em primeira mão de uma vida cristã razoavelmente vibrante em locais diferentes da Igreja Católica seja um fator. Mas esse é um tipo de especulação que nem passa por minha cabeça. Acredito que muitos católicos na renovação carismática católica elevaram suas expectativas do que deveriam experimentar em suas paróquias. E, por não terem tido essas experiências, alguns deles foram para onde acreditavam que encontrariam mais apoio, ou seja, nas igrejas evangélicas. Não estou encontrando em sua experiência do catolicismo local algo suficientemente vivo para justificar o seu comprometimento. Então, minhas amigas, aqui está um problema da renovação carismática na sua ênfase no aspecto sensível da coisa. Tá? O que faz lembrar, sim, tá? Digamos assim, os retiros protestantes. Né? Quando você vê os carismáticos com suas orações em línguas, com seus acenos, com as suas danças e outras coisas mais, o que se vê ali é algo que se parece muito, muito com o que a gente vê numa seita protestante. Não tem como negar isso. Bem, vamos continuar. Na edição de janeiro de 1991 da New Covenant, a revista mensal dos católicos carismáticos, Julia Duan, ou Duin, parece um sobrenome francês, vou dizer Duan, tá? Julia Duan escreve que, abre aspas, muitas das maiores igrejas carismáticas não denominacionais. Meu Deus do céu, eu ainda não consigo aceitar essa palavra, tá? Esse termo, igrejas carismáticas não denominacionais, que eu não entendi que diabos é isso. Construir o seu rebanho com católicos descontentes, muitos dos quais tiveram envolvimento prévio na renovação carismática católica. Fecha aspas. Ela cita então o reverendo Vincent Sina, que afirmou que, abre aspas, os católicos partem porque encontram mais alimento espiritual em outros lugares, fecha aspas. Será então que Menem quebrou seus votos para encontrar alimento espiritual?
A resposta a essa questão é agravada pelo fato dele ainda se considerar um bom católico. Dá para acreditar? Abre aspas. Ainda sou católico. Fecha aspas. Ele se apressa em acrescentar. Abre aspas. Frequento uma igreja católica aqui em Nova Orleans. Tenho uma vida sacramental ativa na igreja católica. Fecha aspas. E disse isso sem se laicizar. Depois de casar, sem se laicizar. Jesus. Essa vida sacramental ativa inclui a recepção da Santa Eucaristia, o que a torna, além de ativa, sacrílega, ao menos segundo os cânones 1331 e 1332. Tá? Isso é do novo Código Canônico. E não estão com o antigo aqui, tá? Mas sabemos que a doutrina é a mesma ensinada. Alguém que conhecia Menem muito bem era o reverendo Michael Scallan, também um franciscano e carismático, e agora presidente da Universidade de Steubenville, onde Menem ensinou nos anos 60. Scallan conheceu Menem em 1958, quando ambos eram seminaristas. Quando questionado se chegou a imaginar como Menem foi do ponto A ao ponto B em sua odisseia espiritual, Scallan respondeu, abre aspas, sim, já pensei nisso. Que tá um com reticências, tá? Fecha aspas. O padre então hesitou, como se tivesse chegado a uma explicação que preferia não compartilhar. Abre aspas, gostaria que ele falasse disso, continuou ele. Penso que é algo profundo nele. É um grande idealista, sempre quis o melhor, a perfeição a qualquer custo. Creio que também tenha relação com seu contexto familiar. Penso que muitos se tornam poderosos sonhadores. Acredito que ele sonhou em atingir a vida perfeita num nível muito alto. E penso que manteve essa busca. Não me parece isso, né? O que eu vejo é exatamente o contrário. E aqui temos uma réplica, né? Do Michael Jones. Abre aspas agora para o Michael Jones em diálogo com Scallan. Ao se referir à vida perfeita, o Evangelho menciona os conselhos da perfeição, os votos de pobreza, castidade e obediência. Mas, aparentemente, ele queria ir além disso. Fecha aspas. Repliquei a palavra do Michael Jones. Continua, né? O Scallan responde. Bem, ele sempre acreditou numa vida mais perfeita centrada em Jesus do que aquela que estava a seu alcance. O cara era franciscano, meu Deus. Vamos continuando. E estava buscando com afinco esse tipo de coisa. E foi por isso que se uniu à casa de oração e aos irmãozinhos de Jesus. Ele estimula muitas outras coisas a encontrar uma vida mais perfeita dedicada a Jesus, em oposição a uma vida que enfatiza a igreja ou a eclesiologia. Resposta do Michael Jones. Isso equivale a ser infiel aos votos feitos. Respondi. Discordo dessa parte, diz o Scallan aqui. E Michael Jones. Então foi uma falha em seu treinamento com os franciscanos? Scallan. Penso que o treinamento foi bom, disse Scallan, que passou pelo mesmo regime. Menem menciona em suas fitas e livros a influência do curandeiro carismático Francis MacNutt, também um ex-padre que abandonou os votos para se casar. Vejam só. MacNutt oficiou o casamento de Menem.
e Menem batizou 2 dos filhos de McNutt. Jesus. Fala agora do Michael Jones. É um exagero dizer que ele seguiu Francis McNutt para fora da igreja? Sim, é um exagero dizer isso, respondeu Scanlon. Ele era muito independente de Francis e Brennan não é uma delas. Na verdade, é raro que Brennan siga alguém. À medida que a entrevista progredia, palavras de Michael Jones, os fios a serem puxados foram gradualmente se esgotando. Será que o movimento carismático fornece uma rota de saída da igreja a essas pessoas? Resposta de Scanlon. Apenas se você criar novas associações por meio dele, respondeu Scanlon de forma enigmática. Pense que o movimento carismático deu a Brennan uma oportunidade, uma abertura para o tipo de pregação e escrita que ele desejava empreender, o que foi muito bem aceito. Algumas das coisas que ele vinha fazendo antes da renovação carismática se encaixam nas conferências carismáticas e ele estava em grande demanda, o que criou muitas oportunidades. Definitivamente, diria que não foi isso, disse Scanlon, referindo-se à renovação carismática. Ele não mudou tanto assim. Qualquer um que o conhecesse desde antes diria que não havia nada perceptivelmente diferente nele ao se comparar o antes e ao depois da renovação carismática. Ele apenas encontrou um grupo que correspondia às coisas que vinha fazendo anteriormente. Encontrou um encaixe, um ajuste. Costumava encher a igreja com multidões na missa da meia-noite, em seu campus no final dos anos 60. Pois era o pregador mais dinâmico que poderia encontrar em qualquer lugar. E isso causou preocupação nos padres locais, pois todos iam ouvi-lo à meia-noite do sábado. Eles simplesmente amaram a experiência, e ela foi bastante inspiradora e motivacional, cheia de histórias e tudo que está em seus livros. E quando ele foi para os círculos carismáticos, fez exatamente o que vinha fazendo, enquanto a maioria das pessoas que conheço se transformou. Acredito que esteja na hora de você retornar. Aqui encerra as falas do Scanlon. No Sábado Santo de 1523, Leonhard Kappen, na verdade, porque é nome alemão, um vereador da cidade vizinha de Turgot, dirigiu um vagão comum coberto, do tipo que comumente transportava bens na Alemanha, diretamente até os portões do convento de Nibsheim. As freiras do calço de Nibsheim eram geralmente irmãs que entraram no convento cisterciense próximo de Grima, sem uma ocupação particular, ou foram ali enviadas devido a uma assídia avançada e ou uma incapacidade de manter seus votos. Era um convento que supurava de ansiedade por uma mudança num tempo em que a igreja, nessa parte específica da Alemanha, estava sendo virada de cabeça para baixo pela revolta protestante. As freiras, é claro, sabiam da reviravolta como todos e, dado seu estado espiritual, provavelmente mais do que a maioria. Já tinham estabelecido contato com Martinho Lutero, então na vizinha Wittenberg, que exigira que as freiras lhe fossem enviadas, apenas para receber uma recusa categórica das superiores do convento. Como resultado, ele arquitetou a abdução das freiras com a ajuda de Kapp e outros cidadãos da cidade de Turgot. Não era a primeira vez que Kapp fazia algo desse tipo. Na quarta-feira de cinzas do mesmo ano, ele parecia ter uma propensão a, entre aspas, libertar freiras em dias santos. Ele e 16 outros membros do Partido Protestante invadiram o convento franciscano em Togo.
lançando os poucos irmãos que ali estavam para defender o convento muralha abaixo, destruindo o lugar em geral no processo. A abdução no convento de Nibhen foi bem menos dramática. O vagão coberto geralmente chegava para entregar comida, e por isso não despertou a menor suspeita quando o Cap o dirigiu até o portão. E assim que estava no interior do convento, 12 freiras apóstatas que desejavam fugir não perderam tempo em se esconder sob a cobertura do vagão, e Cap as tirou da vida religiosa em direção a Wittenberg, onde Lutero celebrou essa fuga farsesca como um análogo da ressurreição. Então, viram que Lutero, ele realmente é a principal influência na questão dos padres que abandonam o sacerdócio, né? Esses padres dissidentes. Principalmente depois do Vaticano II e a ascensão da renovação carismática. Assim como Jesus, o homem que se ergueu dos mortos foi um glorioso ladrão que roubou as posses do príncipe desse mundo, Lutero escreveu numa carta aberta explicando sua participação na abdução. Também Leonhard Cap. Aqui tá com O e trema, tá? O e trema, até onde eu sei se lê como E, por isso que estou falando Cap. O sequestrador das freiras podia ser chamado de santo ladrão. Então, como que para assegurar a tranquilidade da consciência de todos os envolvidos, acrescentou com um floreio particularmente luterano, que, abre aspas, devem estar certos de que Deus predestinou o que conheceu, e que não se trata de um resultado de suas próprias ações ou planos, fecha aspas. Que cinismo, né? É como se Deus predestinasse alguém a cometer um crime desses. Que, claro, não é obra de uma pessoa predestinada, e sim de uma pessoa reprovada. Tá? Mas continuemos. A versão peculiar da Teologia da Libertação de Lutero, como publicada na carta aberta Ursache und Antwort das Jungfrauen Christlich Verlassen Melgen. Fecha aspas. Meu alemão tá tinido. Estava, como sua variante posterior, apenas tangencialmente preocupada com a libertação. A verdadeira finalidade por trás da fuga das freiras ficou clara em uma carta escrita por Ansdorf a Spalatin, em 4 de abril. Todas as 12 freiras, escreve Ansdorf, eram, abre aspas, bonitas, todas aristocráticas, e nenhuma havia chegado aos 50 anos, fecha aspas. Reparou que elas eram bonitas, né? Enfim. Ansdorf louva a paciência e a alegria delas, e então vai direto aos negócios, oferecendo ao padre Spalatin uma delas como esposa. Ansdorf tinha em mente a não tão jovem irmã Staupitz, a antiga superiora de Lutero nos agostinianos. Contudo, caso Spalatin tivesse em mente uma modelo mais jovem, ele não deveria temer nada da parte de Ansdorf. Abre aspas, se desejar uma mais jovem, escreve ele, poderá escolher uma das mais bonitas, fecha aspas. Essa foi a libertação feminina praticada pelo Partido Protestante na Alemanha no século XVI. Na verdade, já que envolvia a quebra sistemática de todas as restrições sexuais, não foi muito diferente da variante do século XX. Não muito depois, mais 3 freiras chegaram a Wittenberg de Nisbehen. E então, mais 16 chegaram ao Claustro de Widerstedt, das quais 5 foram tomadas pelo conde Albrecht de Mansfeld. O tráfico de freiras se tornara uma das principais transações eclesiásticas do Partido Reformado na Alemanha durante os anos 500 e 1520.
Wittenberg se tornou um dos seus locais de encontro favoritos. Lutero passava a maior parte do seu tempo exortando vários padres e clérigos por correspondência ao casamento e, portanto, à quebra de votos solenes. Seus motivos para incentivar freiras e padres apóstatas a se casarem são claros. Assim que a transação espiritual fosse concluída, o padre apóstata estaria firmemente no campo luterano. Um fato que Lutero explorou para um máximo efeito político. A libido, que culminava na quebra de votos, foi o motor que puxou o trem da reforma. Foi uma forma singularmente efetiva de organizar o antigo clero em oposição à igreja. Assim que tivessem feito 2 conjuntos contraditórios de votos, não havia saída. Se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Eis uma forma de encarar o problema. Os votos de casamento eram, é claro, inválidos. No entanto, a ordem natural das coisas, especialmente após a chegada de crianças, pareciam tão imperiosos quanto os votos sagrados. Em meu interior, um padre infeliz que sucumbiu à armadilha escreve a um irmão que ainda é monge. Graça um conflito constante. Muitas vezes resolvo me emendar, mas, quando eu chego em casa e minha esposa e meus filhos vêm me receber, meu amor por eles se afirma mais poderosamente do que meu amor por Deus. E vencer a mim mesmo se torna impossível. Fecha aspas. Que palavras infelizes, né? E outro caso, abre aspas, nenhuma amante, escreveu um contemporâneo, é tão lasciva quanto nossas antigas freiras. Fecha aspas. Ai. E o Evangelho da Libertação Cristã, e da justificação unicamente pela fé, estava tendo efeitos previsíveis entre o clero já fortemente corrompido. A corrupção sexual era uma grande parte da vida católica da Alemanha naquele tempo. Muitos padres viviam em concubinagem. Alguns bispos permitiam mediante o pagamento de uma taxa. Lutero desenvolveu a brilhante estratégia de bradar contra o que chamava de corrupção em seus oponentes e racionalizar o mesmo comportamento da parte dos seus seguidores. Esses seguidores, antigos padres e freiras em sua maioria, estavam seguindo o canto de sereia da teologia luterana e vindo a Wittenberg para colocar um novo evangelho em ação com religiosos da mesma estirpe. Os efeitos eram previsíveis. Abre aspas. Quantos dos piedosos monges e freiras fujões Vossa Excelência encontrou? Escreve um príncipe alemão a outro. Que não eram prostitutas e patifes comuns? Abre aspas. Eram essas pessoas, comenta Denefle, que viam em sua lasciva carnal um sinal divino, pelo qual foram chamados ao casamento. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Os conselhos de Lutero, afirmou um padre que foi membro do partido evangélico antes de retornar à igreja, foram levados a tal grau que há certamente mais castidade e honra no estado matrimonial na Turquia do que entre os evangélicos na Alemanha. Fecha aspas. Essa referência à Turquia é porque a Turquia é sinônimo de lugar onde só tem maometano, né? Inclusive, maometano e turco eram sinônimos, né? Continuando. Abre aspas. Pois é manifesto que ninguém, escreve Johann Messing, que não tenha sido enganado por divindade, se refugia na seita luterana para se tornar mais piedoso ou sábio, mas para viver livre e impune, para poder fazer o que quiser sem reservas. Fecha aspas. O anseio dos padres renegados na Alemanha do século XVI, segundo Denefle, abre aspas,
se centrava numa vida livre e numa esposa. Aqueles que já vinham vivendo na imoralidade, a acusação que Lutero e seus companheiros tinham frequentemente lançado contra eles quando ainda estavam sob o papado, especialmente os padres seculares, passaram para o lado de Lutero nem tanto para afastar suas concubinas, mas para com elas viver com uma consciência liberta por Lutero. Fecha aspas. É para vocês verem, né, a influência que Lutero tem sobre esses padres que abandonam o sacerdócio para viver com mulher, ou pior ainda, né, para viver a sua lascívia com mulheres, às vezes com pessoas do mesmo sexo. É bem extremamente escandaloso. Continuando, abre aspas. Oh, que grande doutrina aquilo era, escreve Wiesel, explicando como a ideologia luterana se espalhou entre o clero decadente da Alemanha daquele tempo. A não ser mais obrigado a confessar, rezar, jejuar, fazer ofertas e dar esmolas. Fecha aspas. Vejam só, meus amigos. Ele está maravilhado porque não é mais obrigado a confessar, jejuar, rezar, fazer oferta e dar esmolas. Então por que não virar teólogo? A ideologia luterana libertou a libido para atingir seus fins políticos e eclesiásticos. Lutero, como Hugh Hefner é o CEO, ele era, né, o CEO da Playboy, entregou sua alma a Satanás há alguns anos já. Descobriu que a única forma de usar a libido efetivamente era criar para seus contemporâneos um escape da culpa que acompanhava a sua satisfação. O equivalente no século XVI da filosofia da Playboy era a justificação apenas pela fé, culminando na doutrina da vontade escravizada. De Servo-Arbítrio, convém lembrar, foi publicado no mesmo ano em que Lutero se casou. Ao estabelecer sua doutrina da vontade escravizada, se tornou o primeiro homem moderno, e o luteranismo se tornou a primeira ideologia moderna. Sua atração primária para as hordas de padres e freiras apóstatas que afluíam a Wittenberg para o seguir se encontrava em sua capacidade de racionalizar a licenciosidade sexual e a quebra dos votos. Abre aspas. Seja um pecador e peque resolutamente, pregava Lutero, mas confie em Cristo ainda mais firmemente. Mesmo que praticasse prostituição ou fornicação, né? 1000 vezes por dia, ou desferisse golpes mortais na mesma proporção. Fecha aspas. Essa é a famosa carta Melanchthon. A julgar dos relatos contemporâneos, os seguidores de Lutero estavam bastante dispostos a aceitar sua oferta. Ele iria ainda mais além, afirmando que, abre aspas, não havia diferença entre o estado matrimonial e a prostituição, caso Deus não estivesse disposto a fechar os seus olhos para isso. Fecha aspas. Que blasfêmia. Continuando. Considerando a natureza humana e o poder do desejo sexual, não surpreende que suas teorias logo viessem a ter um efeito similar no próprio Dr. Martinho. Lutero escreveu posteriormente em sua vida que se alguém pudesse ter chegado ao céu sendo monge, seria ele, deixando implícito que praticara jejuns severos, fizera vigílias, etc. No entanto, seu próprio relato de vida naquele tempo desmente distorções tardias. Em 1516, um ano antes, né, dele pregar as 95 teses de Wittenberg, Lutero escreveu a Lang, em Erfurt, abre aspas, preciso de 2 secretários, pois praticamente só escrevo cartas o dia inteiro. Raramente tenho tempo pleno para ler as horas, o ofício divino e para celebrar a missa. Ademais, há minhas próprias tentações da carne, do mundo e do demônio. Fecha aspas. Abre aspas novamente. Estou inflamado pelo desejo carnal. Escreve ele sobre o período em Wartburg, quando deveria ser o espírito fervoroso. Estou ardendo na grande chama de minha carne libertina.
E sento-me aqui a desfrutar do ócio e da preguiça, negligenciando a oração. Fecha aspas. Durante a segunda década do século XVI, Lutero se envolveu numa espiral espiritual descendente, no qual, como se dá com o espírito encarnado, a negligência espiritual levou à sensualidade, que por sua vez levou à rebelião espiritual contra a igreja, o que levou a um declínio sensual ainda maior. E ainda mais fúria contra a igreja, que mantinha padrões que ele logo sentiu que não poderia sustentar. A ideologia luterana da justificação apenas pela fé, culminando em sua doutrina da vontade escravizada, era componente doutrinal e intelectual de seu declínio moral. Foi a racionalização que tornou esse declínio espiritual tolerável à sua consciência. Foi um declínio espiritual que não passou despercebido aos contemporâneos de Lutero. Em 1522, Conde Roher von Mansfeld, católico, escreveu ao Conde Ulrich von Helfenstein, dizendo que, abre aspas, costumava ser um bom luterano, porém descobri que Lutero é um patife de primeira classe, pois bebe como um peixe, como é comum em Mansfeld, gosta de ter belas mulheres ao seu redor, e toca sempre o alaúde, e tem uma vida libertina em geral, fecha aspas. Pelo menos sabia tocar alaúde, né? Eu conheço muita gente que não sabe tocar. Mas continuando. Em consequência do comportamento de Lutero, o conde se desiludiu com o partido evangélico e o deixou. Em 1522, Jacob Ziegler escreveu a Erasmo de Roterdã, relatando a conversa com um bispo em Roma, na qual, abre aspas, foi expressa a opinião de que Lutero apreciava a prostituição e as bebedeiras, fecha aspas. Um outro relato o acusava de, abre aspas, traficar prostitutas, de jogar dados e viver em bares, fecha aspas. Em 11 de junho de 1523, Wolfgang Ricardos, escreveu a Johannes Magdeburg, outro médico que estava tratando Lutero de uma febre naquele tempo, dizendo que, abre aspas, se a dor da doença francesa perturbar seu sono, ele deveria aplicar um emplastro de vinho, mercúrio e minhocas da terra como paliativo. Grisar comenta essa passagem, dizendo que nenhum médico falaria dessa forma de um paciente que não tivesse sintomas de sífilis. Mas acrescenta que esse é o único documento no Corpus Luteranos que menciona essa doença. Várias fontes confirmam, no entanto, que as relações desinibidas de Lutero com freiras apóstatas em Wittenberg estavam dando o que falar, e que boatos ameaçavam pôr em risco toda a causa da reforma. Numa carta escrita em 16 de junho de 1525 a Camerários, em grego como fugir a olhos observadores, Melanchthon reclama da bufonaria de Lutero com as freiras apóstatas em Wittenberg. Lutero, continua ele, é muito acessível às freiras, que habilmente o enlaçaram. Como resultado do sexo com elas, ele estava enfraquecido e inflamado. Melanchthon disse que o comportamento de Lutero não era digno e que ele e outros amigos tinham frequentemente repreendido por sua bufonaria. Talvez devido à natureza delicada da preocupação de Melanchthon, Camerários expurgou severamente a carta, que só apareceu em sua versão original em 1876, quase 350 anos depois de ser escrita. O próprio Lutero confirmou o que outros vinham dizendo sobre ele. Abre aspas. Todo mundo está olhando para nós, disse Lutero em um sermão de 1524. Abre aspas, o demônio está olhando para mim, de forma a lançar suspeitas sobre meu ensinamento, fecha aspas.
e uma carta de 30 de novembro de 1524, ele escreve que, abre aspas, não é como se não sentisse minha própria carne e sexualidade, pois não sou feito de madeira ou pedra, e no entanto não me sinto inclinado a casar, fecha aspas. Nos meses subsequentes, contudo, a pressão aumentou, tanto interiormente em termos de sua própria consciência, quanto exteriormente em termos de impressão que suas relações com as freiras apóstolas estavam a causar na opinião pública. Em 16 de abril de 1525, Lutero escreveu a Spalatin em uma carta agora famosa. Abre aspas para Lutero. Deixa eu ver quanto falta aqui. Meu Deus do céu, ainda falta bastante. Abre aspas. Você não deve se surpreender que eu, que sou um amante tão famoso, não me case. É ainda mais surpreendente que eu, que tanto escrevo sobre o casamento e tenho tais relações com mulheres, não tenha me tornado uma mulher. E ainda pior, não tenha tomado uma delas como minha esposa. Enquanto isso, caso precise do meu exemplo, você tem o mais poderoso de todos, pois tive 3 esposas ao mesmo tempo. E as amava tão ferozmente que perdi 2, as quais se casaram com outros homens. Para vocês verem, né? A terceira mal posso segurar com minha mão esquerda. E também esta talvez logo me seja tirada. Mas você, esse amante apático, não tem sequer a coragem de se casar com uma mulher. Assim, enquanto isso, fique alerta para que eu não o flagele até o altar. Pois é assim que Deus opera, realizando exatamente aquilo que você menos espera. Viram que horror? Mas esse é o Martinho Lutero, que influenciou todos esses clérigos, né? Principalmente esses pós-Vaticano II que largaram o sacerdócio. Continuando, Lutero encerra sua carta dizendo: piadas à parte, estou lhe dizendo isso para forçá-lo a ir para onde quer ir de qualquer forma, ou seja, para o altar. Fecha aspas. Isso leva a crer que Lutero poderia ter algo sério em mente quando estava a troçar. Que assunto seria esse, e como se relacionava a Lutero, permanece uma controvérsia. Está ele se referindo aos rumores sobre as suas relações indecorosas com as freiras fugitivas, quando chama a si mesma de famosos amantes famosas? Amante famoso, perdão. Está se referindo a seus desejos irrealizados? Está se referindo aos flertes que não se consumaram? Está se referindo aos casos que teve com suas 2 primeiras, entre aspas, esposas? As gerações posteriores, no rastro das polêmicas confessionais, escreveu recentemente o biógrafo protestante Bachmann. Sem qualquer senso de humor, interpretaram a piada de Lutero como uma admissão de uma vida amorosa agitada. Grisar admite que Lutero estava a brincar em sua carta, porém não está certo de que se possa rejeitar o assunto da piada. Ele repreende Lutero por seu humor inapropriado e pelo fato de, ao descrever suas relações com as freiras, ter escolhido uma forma extremamente ambígua de expressão, pois Mixture Feminis na forma passiva e em contextos similares ao apresentado acima significa dizer sexo com mulheres. E o escritor nada faz para questionar isso. Continuando as palavras do próprio Michael Jones, a terceira, entre aspas, esposa de Lutero
Aquela que ele mal podia segurar com seu braço esquerdo era uma aristocrata chamada Catarina von Bora. Era uma das 12 freiras que ele ajudara a abduzir do claustro Nibshan, cerca de 2 anos antes. 2 meses depois de sua carta a Spalatin, e sem consultar seus amigos sobre o assunto, Lutero se casou com ela, um passo que descreveu ao modo luterano, abre aspas, o Senhor, subitamente, e enquanto meus pensamentos estavam distantes, lançou-me no matrimônio. Fecha aspas. Lutero se expressa de forma típica aqui. Sempre que toma uma decisão importante que trará junto consigo o fardo da culpabilidade, ele atribui à sua própria vontade o obrar de Deus e tenta transmitir a impressão de que não tinha forças para resistir, sobre sua cumplicidade na derrota da revolta camponesa por volta da mesma época de seu casamento e o apogeu de seu pensamento sobre a vontade escravizada. Ele escreve: abre aspas, eu, Martinho Lutero, imolei todos os camponeses da época de sua rebelião, pois ordenei que fossem assassinados. Seu sangue estava sobre mim, mas lanço-o sobre o Senhor meu Deus. Ele me ordenou a falar como falei, fecha aspas. Inclusive, esse é um tema que merece um vídeo à parte no futuro. A questão da revolta campesina, esse verdadeiro massacre, esse verdadeiro genocídio que Lutero ordenou. Continuando, junto com o livre-arbítrio se vai a culpabilidade. Para obliterar sua culpabilidade pela morte dos camponeses, pela quebra dos votos solenes, pelos pecados da carne, pela divisão da unidade da cristandade, Lutero deve obliterar o livre-arbítrio, pois, se a vontade fosse realmente livre, ele teria de responder pelo que fez diante de Deus. Aliás, meus amigos, tudo isso que foi exposto aqui, não lembra, por exemplo, o que faz a Andressa Urach, né? Que fica gravando filmes adultos dos piores tipos, falando as maiores obscenidades, e ela se diz cristã. Ela fundou uma teologia própria que, de alguma maneira, está coerente com o que o Lutero ensina. Entendeu? Então, querendo ou não, essa Andressa Urach, ela está sendo coerente com essa doutrina maligna de Lutero. Totalmente. Mas vamos continuar. A doutrina do Lutero da vontade escravizada flui diretamente de sua consciência perturbada. A doutrina da vontade escravizada, que está no cerne da ideologia luterana, é, em essência, a admissão de um homem que lutou contra o mal e fracassou. E então tentou racionalizar o fracasso, alegando que não houve luta. Abre aspas, muitas vezes tentei ser bom, disse Lutero no sermão feito em 1524. Contudo, quanto mais luto, menos tenho sucesso. Contemplem o que é o livre-arbítrio, fecha aspas. A libido irrestrita, os votos quebrados e o ódio pela igreja são todos peças individuais que compõem o mosaico da doutrina luterana da vontade escravizada. Abre aspas, a castidade, escreve Denifle, o estava oprimido desde 1519 e sua confissão das concupiscências de sua carne libertina data precisamente do ano de 1521, quando escreveu seu tratado sobre os votos. Lutero se tornou o porta-voz daquela sociedade cujo princípio supremo era que o instinto natural não poderia ser resistido e precisava ser satisfeito, fecha aspas. Olha só, o instinto natural não poderia ser resistido, mas precisava ser satisfeito. Ao negligenciar os deveres espirituais apropriados a seu estado, Lutero permitiu que os poderes da carne
disputassem o domínio sobre sua vida espiritual, e assim reconheceu sua impotência. Diante deles, o sistema da vontade escravizada tornava o esforço moral desnecessário, já que impossível, começou a crescer em importância. A corrupção moral seguiu passo a passo a inovação doutrinal. Uma alimentava a outra. Lutero se casou, disse mais tarde, para calar aqueles que me difamaram com a bora. Ele se sentiu arrastado para o casamento, por forças interiores e exteriores, pela capitulação, e sua capitulação tomou para si o revestimento de sua doutrina da vontade escravizada. Fui entretecido nas madeixas de minha... será que eu digo essa palavra? Sinônimo de meretriz com 4 letras, né? Vocês sabem. Escreveu ele a outro padre, que também tinha se casado com uma freira. O termo Metze não era pejorativo naquele tempo. Né? Metze é meretriz. É meretriz, digamos assim, uma terminologia mais chula, tá? Mas naquele tempo não era pejorativo. O termo Metze não era pejorativo naquele tempo. Contudo, o tema da subjugação da mulher é evidente também sem o sentido pejorativo. Lutero se referia à sua esposa, cujo apelido era Käthe, e como sua Käthe. A palavra alemã era corrente. Era um trocadilho que ele também levaria ao latim, chamando-a também de sua catena. Uma semana após o seu casamento, Lutero escreve a Wenceslao Link, antigo vigário dos agostinianos, que também se casara com uma mulher chamada Catarina. Cumprimentos a você e a sua catena. De minha catena. Era uma piada que 2 monges decaídos considerariam particularmente engraçada. Não é difícil ver por que Lutero consideraria sua esposa uma corrente. Acima de tudo, seu casamento era um sinal de sua capitulação final à libido. Melancton sentiu a atração da natureza na já citada carta a Camerários. Acima de tudo, seu casamento significava a violação de seus votos solenes como o padre. Em 1518, Lutero escreveu, abre aspas, num religioso, a violação do voto é o mais grave dos sacrilégios, pois ele livremente se consagrou a Deus, e agora foge dele, fecha aspas. Observe o uso da palavra livremente, pelo homem que depois se tornaria o autor da doutrina da vontade escravizada. 7 anos depois, após seu casamento com a freira apóstata, ele concluiu que a vontade não era livre, dizendo que o homem necessariamente cogita este ou aquele desejo como Deus o dá a ele. A doutrina de Lutero da vontade escravizada surgiu de uma série de derrotas cada vez mais sérias no fronte moral. A esposa de Lutero era uma corrente, não apenas por simbolizar sua incapacidade de resistir às tentações das carnes, mas também porque, ao vincular-se a ela, ele estava agora destinado a viver com a violação de uma das promessas solenes que fez. Antes da profissão final dos votos, o prior da ordem agostiniana na Alemanha costumeiramente dizia, abre aspas, você agora tem de escolher uma de 2 opções, ou nos deixar ou renunciar ao mundo e se consagrar inteiramente primeiro a Deus e depois à ordem. Pois, que fique bem claro, assim que tiverem se oferecido, não lhe é permitido, sob nenhum fundamento, rejeitar sua obediência, que foi de sua própria escolha. Após uma deliberação tão demorada,
tomar livremente sobre si mesmos, embora fossem livres para rejeitá-la. A essência dos conselhos evangélicos, fecha aspas, a essência dos conselhos evangélicos sempre foi a liberdade. Os votos feitos envolvem uma escolha livre acima e além do chamado a obedecer aos mandamentos, que são obrigatórios para todos. Lutero fez votos livremente e livremente os violou. O seu sistema da vontade escravizada era uma tentativa de encobrir a culpabilidade que acompanhava a sua violação dos votos solenes. Santo Agostinho, o fundador da Ordem de Lutero, abre aspas, ensina que aqueles que escolheram livremente a continência a transformaram numa necessidade, de tal forma que não podem mais separar dela sem condenação. Fecha aspas. O sistema luterano se torna, o sistema luterano se torna, então, uma paródia das ordens religiosas católicas. No primeiro caso, o padre e o freire aspirante livremente se vinculam à renúncia de coisas boas para seguir Jesus Cristo mais perfeitamente. Na paródia luterana dos conselhos evangélicos, uma freira ou um padre já vinculados se entregam à vontade escravizada, como forma de racionalizar a indulgência sensual e os votos quebrados, alegando que Deus é o autor de sua sensualidade e sua apostasia. Abre aspas, a doutrina do determinismo, escreve Glissar, como todo o sistema de Lutero se desenvolveu a partir dos motivos pessoais e foi moldada segundo os estados mentais anormais, fecha aspas. A doutrina da vontade escravizada satisfazia uma necessidade profunda de amenizar a consciência perturbada da parte de Lutero. Não havia livre-arbítrio, pois Lutero assim o quis. Abre aspas, sem essa doutrina, escreve o próprio Lutero, acredito que seria constantemente torturado pela incerteza e obrigado a expurgar toda a minha obra. Minha consciência nunca teria clareza da tranquilidade. Caso o livre-arbítrio me fosse oferecido, não o aceitaria de modo algum. Não desejaria que nada fosse colocado sob meu poder, como forma de dar uma prova prática de minha salvação, pois ainda assim temeria não poder suportar os perigos espirituais e os ataques de tantos demônios. Fecha aspas. Isso é uma confissão muito interessante, né, meus amigos? Ele rejeita a doutrina do livre-arbítrio para poder culpar a Deus pela sua degeneração, pelas suas obscenidades. É um servo de Satanás, esse Lutero mesmo. Continuando, dado tudo isso, não é difícil compreender por que Brennan Manning, voltando, né, aquele franciscano apóstata, viria a considerar a teologia luterana atraente. Ele, como Lutero e seus seguidores, é um padre que quebrou seus votos solenes ao tentar se casar. Como os seguidores de Lutero no século XVI, ele precisava de uma justificativa teológica para o que acabou de fazer. As similaridades abundam. Como o padre Manning, Lutero também era um beberrão. Seria um anacronismo chamá-lo de alcoólatra, já que o termo se originou no século XX. Porém, ele realmente escreveu um amigo em 1531, dizendo que esperava que a cerveja que acabara de conseguir aliviasse a ressaca que tivera por beber muito vinho. Manning gosta de contar uma experiência que teve em um centro de reabilitação de alcoólatras em Hazelden, Minnesota, em 1975, no qual um de seus companheiros de internação caiu de quatro chorando compulsivamente após sua fachada de respeitabilidade ter sido oposta pelo conselheiro do grupo. Gosta tanto de contá-la que, na verdade, contou 2 vezes. O mesmo relato está no livro de 1905, Os Revolucionários Gentis. No fato de que Manning sentiu necessidade de repetir a história e no próprio relato percebe-se um certo ressentimento contra a vida vivida nos limites da moralidade. Ou, como ele diz em Maltrapilho,
abre aspas, a concha do comportamento edificante, fecha aspas. Tem-se a impressão de que as prostitutas e os alcoólatras são as únicas pessoas que vivem de forma autêntica. Abre aspas. Algo está radicalmente errado, escreve ele em um outro ponto. Quando a igreja local rejeita uma pessoa aceita por Jesus, quando uma sentença dura e preconceituosa é lançada contra os homossexuais, quando uma divorciada tem a comunhão negada, quando o filho de uma prostituta não pode ser batizado, quando um padre não laicizado é proibido de ter acesso aos sacramentos. Fecha aspas. Que coisa mais medonha, né? Os exemplos dados por Manning vão do senso moral comum, no caso do padre não laicizado, que não por coincidência é o próprio caso de Manning, a fantasia sentimental, mas todos envolvem o pecado sexual e o pressuposto tácito de que os pecadores sexuais são os tipos realmente autênticos entre nós e que aqueles que seguem o sexto mandamento são hipócritas, são não regenerados e fariseus. Esse ressentimento testemunha um rancor duradouro contra a imoralidade sexual e o desejo da igreja de sustentá-la. Abre aspas, o perfeccionismo das regras, fecha aspas. É a forma como Manning apresenta a questão em Maltrapilho. Antes de meu encontro com Jesus, escreve Manning, descrevendo o encontro que evidentemente aconteceu depois de fazer votos solenes como padre franciscano, minha vida pessoal era assolada pela culpa, vergonha, medo, ódio de si e, o pior de tudo, baixa autoestima. Veja só, crescendo como católico nas décadas de 30, 40 e 50, minha preocupação central era o pecado. O pecado era onipresente, consumia e dominava nossa consciência. Manning continua sua asserção com um relato sobre se masturbar em junho de 1947. E então corre para a confissão da igreja local. Abre aspas, ser um católico naqueles dias, conclui ele, significava travar uma luta duradoura para evitar o pecado mortal e venial, fecha aspas. Meus amigos, é para vocês verem, né, que eles querem negar a doutrina do pecado porque eles não veem problema em ofender a Deus, né? Mas vamos continuar. Bem, devemos informar a novidade ao padre Manning com a maior gentileza possível. Ser um católico hoje significa exatamente a mesma coisa. A única alternativa a uma luta duradoura contra o pecado é a capitulação a este e a adoção de uma das ideologias modernas que racionalizam o comportamento pecador. A ideologia luterana da vontade escravizada foi a primeira de muitas. Ela inaugurou... Perdão, me perdi aqui. Aqui. Ela, na verdade, inaugurou a era moderna. A julgar do livro do padre Manning, o apelo ainda existe, ao menos para os padres apóstatas. Abre aspas, a justificação pela graça através da fé, escreve Manning, significa que eu sei que sou aceito por Deus como sou. Esse como sou está grifado, tá, meus amigos? Fecha aspas. Em momentos como esse, a arrogância do apóstata irrompe através de toda a falsa humildade e o romantismo sobre o pecado sexual. Trata-se de um homem que se identifica com o pecado e quer que Deus ame aquilo que Deus abomina. A graça luterana, que esconde, mas não erradica o pecado, é o epítome da graça barata. É a graça mais barata que existe, pois tudo o que gera é a ilusão de que Deus tolera o pecado. Contudo, por baixo do chafurdar em revelações pessoais embaraçosas do tipo que seria melhor restringir os encontros dos alcoólatras anônimos, porque acha que enfatiza o anonimato. E ao confessionário está o sentimento de que o pecado não é assim tão ruim. Deus não se preocupa tanto quanto nós. Na verdade,
As únicas pessoas realmente autênticas são as pessoas que consistentemente fracassam em sua capacidade de controlar seus apetites. O padre Menem muito provavelmente não se sente dessa forma a respeito do pecado do embriaguez. Ninguém pensa assim. Mas nossa sociedade é incapaz de estender o mesmo sentimento ao pecado sexual. Talvez porque seja tão espetacularmente mal sucedida em encontrá-lo. Então, meus amigos, o que vemos até aqui é o caso de um padre, né, que não consegue conter esse seu pecado. Eu fico imaginando como deveriam ser os sermões desse padre, né, que demorou para largar o estado clerical, e o que ele deve ter ensinado, né, para os fiéis em termos de moralidade sexual, etc, né? É um padre, inclusive é um padre da geração boomer, né? Então, ele é dessa geração, a geração mais corrompida da história. Continuando aqui, os pecados sexuais não são os piores pecados. No entanto, quando não são controlados, levam invariavelmente a pecados maiores. Deus está disposto a perdoar, mas em um certo ponto na luta contra os pecados da carne, as pessoas chegam a um limiar moral de um tipo diferente. Em certo ponto, param de pedir perdão e começam a procurar racionalizações que lhes permitirão continuar a pecar. Isso é perigosíssimo, meus amigos, porque a pessoa fica com a consciência distorcida, entendeu? Aí, ao invés de desejar parar de pecar, ela vai desejar mais pecado ainda. Ela vai começar a justificar esse pecado e vai inventar coisas. Como a moral católica não é compatível com isso, isso inevitavelmente vai levar à apostasia. E, em última instância, claro, à blasfêmia, ao ateísmo, ao anticristianismo. A vida moral se passa de forma análoga à sífilis. O que começa entre as pernas muitas vezes acaba infectando o cérebro. Que analogia do Michael Jones. Meu Deus. Assim como o orgulho leva ao pecado sexual, a sodomia em particular, vê Romanos 1, como punição. E também o pecado sexual leva ao orgulho que rejeita o arrependimento. Essa trajetória espiritual é tão evidente nos escritos de Menem quanto nos de Lutero. Em 1905, em Os Revolucionários Gentis, o padre Menem, um padre franciscano e bom católico, o homem, ao menos teoricamente, aberto a possibilidades de confissão sacramental, escreveu, abre aspas, a mulher pega em adultério, sem querer foi questionado se estava arrependida. Ela não exigiu um propósito firme de correção. Deixa eu recomeçar. A mulher pega em adultério nem sequer foi questionada se estava arrependida. Ele não exigiu um propósito firme de correção. Ele não lhe deu um sermão sobre as duras consequências da infidelidade futura. Olhou para a mulher e a amou. Perdoou e lhe disse que não pecasse mais. Fecha aspas. Vejam isso, meus amigos. E ele está distorcendo a passagem de Cristo, né? Quando na passagem sobre a mulher adúltera. No entanto, ele não percebe que Cristo, né, conhecia o coração das pessoas. Diferente do padre. Então, é natural que o padre exija um arrependimento sincero. Mas vamos continuar. 15 anos depois, Menem, o luterano, recicla a mesma anedota numa versão um pouco diferente. Abre aspas, Jesus não lhe perguntou se estava arrependida. Não exigiu um propósito firme de correção.
Não parecia estar preocupado com a possibilidade de que ela voltasse para os braços de seu amante. Ela apenas ficou ali e Jesus a absolveu antes que pedisse. Fecha aspas. 8 anos após sua tentativa de casamento, depois de Manny ter cruzado a fronteira que separa os que estão dentro da arca da salvação e aqueles cuja entrada está proibida, ele nos diz que, abre aspas, o pecado precede o arrependimento. O pecado é aceito antes que se implore por misericórdia. Já foi concedido. Ele só precisa recebê-lo. Anistia total. Perdão gratuito. Perdão gratuito, fecha aspas. Veja que a coisa está escalando, né? Cada vez pior. Essa é a linguagem da capitulação. Na luta contra o pecado, é a bandeira branca da graça barata. Em certo sentido, é claro, a graça divina precede tudo, até mesmo nosso arrependimento. Contudo, ela não força a vontade de modo algum, nem mesmo para nos conceder o perdão sem ela. Mas também fica a impressão de que o Padre Manning não está implorando por perdão. Em uma nota de rodapé reveladora, Manning informa ao leitor que, abre aspas, a lei diz que um padre ordenado não pode se casar. Apesar de discordar da lei, defenda vigorosamente o direito da Igreja exigir o celibato obrigatório do clero ordenado. Com igual vigor, rejeito o veredito eclesial de que eu e Roslin estamos vivendo em adultério. Novamente, uma lei dos homens busca suplantar a lei divina. Vejam só como se ele está negando aqui a indissolubilidade do matrimônio, né? Visto que ele é um padre casado com uma mulher divorciada e adúltera. E sim, tá, meus amigos? Parece estranho, mas a graça, ela precede realmente o arrependimento. O arrependimento, inclusive, decorre da graça, tá? Não tem como a pessoa se arrepender sem a graça. E, para encerrar, no centro de toda a pose sobre a graça, detecta-se, nesse padre apóstata, um tumor frio e duro de orgulho, que só aceitará a graça nos seus próprios termos. Os meios de salvação estabelecidos por Cristo em sua igreja não são para ele. Sua teologia é a de Frank Sinatra. Claro que é uma referência à canção My Way. Né? O Padre Manning faz tudo do seu jeito. Quer o evangelho nos seus próprios termos, assim como Martinho Lutero. Abre aspas. Somente nós somos sábios? Fecha aspas. Era o pensamento que assolava Lutero em seus dias de Wartburg. Podemos ter a esperança de que o Padre Manning chegue a uma resposta melhor e a um final melhor do que o Padre Lutero há tanto tempo. E é isso, e assim que encerra o capítulo. Então, meus amigos, o livro que eu tenho aqui, do E. Michael Jones, Modernos Degenerados, é da edição de 2021 da Vida Editorial. Esse livro originalmente foi publicado em 1993, tá? Isto é, 20 anos antes do falecimento do padre Brennan Manning, esse padre laicizado, né? Ele faleceu em 2013, sem conversão, uma verdadeira conversão, nesse estado. Justamente porque ele ficou convicto, né? O orgulho tomou conta dele e ele morreu nesse estado deplorável que estão vendo, assim como Lutero. Então, é por isso que devemos tomar muito cuidado com os pecados da carne. Razão porque
ele oblitera o nosso intelecto. A pessoa começa a racionalizar. A pessoa, ela pode até deixar de pecar, aliás, ela pode até inicialmente se arrepender do pecado, tá? Mas se ela não cuidar, se ela não pedir a graça e não receber a graça, ela vai continuar pegando. Vai chegar uma hora que não vai conseguir mais se segurar, ela vai racionalizar esse pecado para justificar esse pecado, e como isso vai de encontro com o que a igreja ensina, inevitavelmente ela cairá em apostasia. É isso que acontece. Então, devemos cuidar. Esse é o legado maldito de Lutero, que influenciou muitos padres de pensamento liberal, principalmente após o Vaticano II, mas já tinha na sua época, né? Vê que em momentos de crise sempre há esses padres que se laicizam. E depois, também a questão da influência da renovação carismática, né? Que inegavelmente influiu sobre esses padres. Muitos deles eram carismáticos. Eu vou encerrando por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado. Então, eu já pedi, né, para tornar-se membro, considerar tornar membro. Eu vou fazer isso logo no começo do vídeo, a partir de hoje. E fique com Deus. Até o próximo vídeo.